tal começar o ano degustando uma cerveja produzida com lúpulo alagoano? Graças à iniciativa de um produtor de União dos Palmares, Alagoas tem um primeiro plantio comercial do Nordeste da planta que mudou a história da cerveja no mundo. Quando ela estiver toda, pelo menos 60% chegaram lá. O lúpulo mudou a história da cerveja no mundo e agora chega para mudar a história do agronegócio e da indústria de bebidas em Alagoas. Antes de seguir com nossa história, é preciso explicar. No mundo de hoje, não existe cerveja sem lúpulo. O processo começou na virada do século XVIII. A planta, que é um conservante natural, era adicionada diretamente ao barril de cerveja após a fermentação para mantê-la fresca enquanto era transportada. E a partir daí, como explica o mestre cervejeiro, a história da bebida mudou. Naquele tempo costumava-se usar algumas ervas, alguns temperos como manjericão, enfim, diversas ervas que conferiam um certo tempero à cerveja. A cerveja ela começa de uma forma acidental lá nessa antiguidade e vem evoluindo através dos séculos até chegar nesse formato que a gente tem de bebida hoje. O lúpulo ele entra algumas centenas de anos atrás, a partir do desenvolvimento da agricultura, para formar esse padrão de produto que a gente tem hoje, que é o água, malte, lúpulo e levedura. E a partir ali da região da época de Luiz Pasteur, onde você consegue ter um sequenciamento genético e aí dominar o micro-organismo, a partir desse momento aí você consegue ter um padrão de cerveja que moldou a nossa civilização até hoje, como a gente conhece ela hoje. O lúpulo ele é responsável ele é o grande tempero da cerveja. Uma cerveja sem o lúpulo, primeiro que tecnicamente ela não pode ser considerada cerveja até do ponto de vista legal, e ele vai ficar uma bebida doce. Visitamos a fábrica de cerveja artesanal da Caatinga Rocks em Murici. Aqui, o lúpulo é misturado com malte, água e levedura. Essa mistura vai para o cozimento. É nessa etapa que o lúpulo libera suas resinas de sabor amargo, dando à cerveja um sabor bem característico. O processo de fabricação ele começa na fase quente, com o cozimento do malte em água, depois ele passa por um processo de filtração e finaliza a fase quente com a fervura, onde é introduzido o lúpulo para conferir amargor e aroma. A partir desse momento é que a gente resfria esse líquido, manda para os tanques de fermentação e maturação e lá acontece toda a magia de fermentação, que é justamente a transformação desses açúcares que foram gerados aqui na fase quente em álcool, CO2 e outros subprodutos. Pela primeira vez na história, uma fábrica produziu cerveja com lúpulo plantado e colhido em Alagoas. A edição ganhou até um rótulo especial. Aqui está contando um pouquinho a história do Aloysio. Primeira vez, primeira cerveja com lúpulo alagoano é bacana, né? A gente fez questão de colocar a história aqui da Fazenda Sete Léguas do Seu Luís, porque é realmente um marco dentro do estado. É a primeira vez que se produz, é a primeira vez que se consegue juntar produtores, fornecedor de insumo, fábrica, gerando um produto com a identidade alagoana realmente genuína, porque a gente tem a fábrica e tem o insumo, é a junção das duas peças do Lego, E de onde vem o lúpulo alagoano? A produção foi iniciada pelo produtor Aloysio Righetti na fazenda Sete Léguas, em União dos Palmares. Com a iniciativa, Alagoas se tornou o primeiro estado do Nordeste a realizar o plantio comercial de lúpulo. Fazenda Sete Léguas, Alagoas. A gente veio aqui para mostrar uma novidade, não só aqui no estado, mas em toda a região Nordeste. Primeiro plantio comercial de lúpulo da região e estou aqui encontrando o Aloysio Righetti. Aloysio, mais uma novidade aqui para Alagoas. Lúpulo, a gente ouve muito falar quando se fala de cerveja, mas na agricultura me parece que exige muita preparação, muita técnica, porque a gente vê que é um plantio que tem muita tecnologia embarcada aqui. De cara eu estou vendo que você está irrigando, tem várias plaquinhas aqui, que você tem várias variedades, são diferentes variedades de lúpulo. E eu queria que você me contasse um pouquinho mais, como é que você chegou, começou a produzir lúpulo e por que começou, qual é a pegada aí?
Então, Edvaldo, eu vi isso num programa, no domingo, né? No programa de televisão, que estava se plantando lúpulo no Brasil. Eu acreditava que o lúpulo só dava nas latitudes lá para cima, 35 para cima, tanto para o sul como para o norte. Mas descobri, assistindo lá, que não, que ele dava nessas latitudes não pelo frio, que eu imaginava que o lúpulo gostava de frio. Mas não é pelo frio, mas sim porque lá uma vez por ano tem 16 horas de luz. E que no Brasil já estava tendo plantio de lúpulo na Serra da Mantiqueira, Santa Catarina, e que poderia no Nordeste não tinha nenhum. O mais alto que tinha era no Rio de Janeiro. Então eu falei, vou fazer uma experiência. Então peguei aqui 2.000 metros quadrados, 8 variedades de 2 viveiros diferentes e fiz a primeira experiência. Foi bem, aqui já é a segunda, que a cada 5 meses ele vem uma safra nova. Essa é a segunda. Essa já está melhor que a primeira, que a gente vai aprendendo. Ele mesmo vai ficando mais forte, vai sendo cada vez melhor. E no plantio a gente está já bem encaminhado, nós não sabemos tudo, mas estamos indo bem. A iniciativa do Aloysio é vista com bons olhos por Rafael Leal e outros mestres cervejeiros alagoanos. Afinal, o Brasil ainda importa grande parte do lúpulo utilizado para a produção de cerveja. O lúpulo ele começou recentemente no Brasil, né, de uns 4, 5 anos para cá. 99% ainda do mercado nacional ainda é abastecido pelo lúpulo que vem do exterior, especificamente a grande maioria Estados Unidos e Europa. A produção de lúpulo em Alagoas traz novas alternativas no campo e na indústria. Para os especialistas em cervejas, mais importante do que a questão econômica é a possibilidade de fazer uma bebida única. Afinal, a planta muda o sabor dependendo do lugar onde é cultivada. Você consegue lá na sua cervejaria fazer uma formulação única para Alagoas. Vocês têm vários rótulos lá na Caatinga Rockers, né? Assim, cada rótulo tem um sabor, a cerveja que é mais encorpada, tem mais sabor. E ter uma produção de lúpulo local, como essa que a gente está conhecendo assim, pode dar para vocês assim, uma mobilidade bem maior. Com certeza, não só pode dar, como com certeza vai conferir um aspecto muito peculiar da região. Porque o lúpulo, ele mesmo que você pegue uma mesma variedade, ele plantado nos Estados Unidos vai dar um perfil. Ele plantado somente num país continental como o Brasil, o mesmo lúpulo que você planta aqui em Alagoas e que você planta em São Paulo ou que você planta no Sul, ele vai dar um perfil sensorial diferente. Então, a partir do momento que a gente usa um lúpulo que foi plantado aqui, ele muito provavelmente, com certeza, vai ter propriedades e características únicas da nossa região. A produção de lúpulo é complexa. O cultivo requer muito conhecimento e investimentos, como mostraremos nas próximas reportagens.